Que atire a primeira pedra quem nunca teve medo de ler um clássico. Oi pessoal, aqui é a Rê de volta com mais um vídeo pra vocês aqui no canal e hoje eu vim fazer indicação pra você que quer ler algum clássico, mas tem medo porque ele carrega esse estigma de clássico, sabe? Eu sei, eu já estive aí no seu lugar, eu já passei por isso. Na escola, todas as leituras obrigatórias eram clássicas e eu lembro que eram leituras que não funcionavam pra mim, então assim, ó, eu fugia, mas graças ao universo, ao bom Deus e ao Booktube, né, que na época não era nem Booktube, né, eu tive indicações de livros que me fizeram gostar da literatura, que me fizeram gostar de ler e com o tempo, conforme eu fui, sabe, desenvolvendo meu gosto literário, me desafiando com outros livros mais densos, eu acabei tomando a coragem de adentrar nos clássicos e ler pelo menos um clássico na minha vida. E foi aí então que eu percebi que os clássicos não são esse bicho de sete cabeças, olha só. E eu vou te provar, sabe por quê? Eu separei aqui 5 clássicos pra você que é iniciante, que tá querendo começar a ler aí livros clássicos. São livros que você vai pegar assim que você vai falar, nossa, se tivesse sido publicado ontem, assim, eu teria lido sem medo, entendeu? Porque são livros, gente, acessíveis, assim, que tem uma linguagem tranquila, que não são daquela coisa que deixa a gente assustado, sabe? Com a narrativa rebuscada, com termos difíceis, com uma história sem pé nem cabeça, nada disso. Pode até ter história sem pé nem cabeça, mas são com narrativas muito, assim, fluidas, leituras rápidas, livros, de certo modo, meio curtos, né? Já que a gente tem aqui, ó, vocês estão vendo Conde de Monte Cristo, que é grandinho, né? Isso aqui afasta qualquer pessoa dos clássicos, porque é um livro grande e carrega o estigma do clássico. Então eu trouxe clássicos curtos, com boas histórias, com narrativas envolventes e a maior parte deles tem adaptação pro cinema. Olha como eu sou legal. Então já deixa sua curtida aqui nesse vídeo e vamos lá pra esses livros, né? Que são 5, mas eu falo pra caramba. Vou começar pegando leve com você aí que tá querendo começar a ler clássicos, mas já ouviu falar em algumas histórias clássicas infantis. Então eu vou começar com Alice no País das Maravilhas. Aqui então eu tenho minhas 2 edições. Eu tenho essa edição aqui da editora Zahara, é um livro de bolso, olha, pequenininho. Mas aqui nesse pequeno livro a gente tem 2 histórias da Alice, que é Alice no País das Maravilhas e o Através do Espelho e o que Alice encontrou por lá. Essa aqui é uma edição toda bonitinha, tem também ilustrações, então assim, é bem fofa e bem tranquila de ler, tem uma tradução legal, uma adaptação de texto muito bacana também. Foi por essa edição que eu fiz a minha primeira leitura da história de Alice, em alguns anos atrás, né? Há alguns bons anos atrás, foi por essa edição aqui e assim, eu achei super tranquilo de ler, super acessível, então assim, se você tá aí com medo de ler, vai por essa que, assim, é sucesso, gente. E tem adaptação pro cinema, tem tanto em animação, né, mais antiguinha, como também aquela adaptação um pouco mais recente aí pros live actions. E a minha outra edição aqui é essa da Dark Side Books, que é a edição Limited Edition. Se eu não me engano, é esse o nome da edição. Perfeita, tem inclusive um vídeo aqui no canal da minha releitura de Alice por essa edição que eu vou deixar aqui no card, você pode ir lá conferir. Lá eu expliquei também que existem uns textos extras aqui na história que faz com que a leitura seja muito mais interessante, então vai lá conferir. E Alice, gente, quem não conhece a história de Alice, né? A menina que correu atrás de um coelho, se viu caindo por um buraco infinito para o meio da terra, né? Para o centro da terra, e lá ela teve uma aventura absurda com seres incríveis, assim, surreais e diálogos muito interessantes e maravilhoso. Então deixa aqui a sugestão, vai lá assistir ao vídeo, confira melhor o que se trata, né, o livro da Alice, o que eu achei da minha segunda impressão da história e vamos partir pro próximo livro. Ainda nessa pegada aí meio lúdica, meio infantil, só que agora pegando um pouco pra uma época do ano que todo mundo ama, que é o Natal. Vou indicar pra vocês de novo um conto de Natal do Charles Dickens, que eu li pela primeira vez nesse Natal passado e muito tranquilo, muito fácil, muito chuchuzinho, fofinha a história também. Essa edição aqui é da editora Antofágica e é toda ilustrada, tem muitas ilustrações. A diagramação é daquelas super amiga do leitor, sabe? Que o texto é curto, mas ele fica, tipo, todo diagramado de uma forma muito tranquila que você
lê achando que você tá lendo um livro super grosso, né? Muito comprido, mas na verdade nem é isso tudo. Esse livro aqui é conhecido por ser o livro que criou, entre aspas, o Natal que a gente vive hoje em dia, né? Com esse espírito que a gente tem no Natal. Porque aqui a gente conhece o Scrooge, que é um senhor muito ranzinza, dono de empresa, que não gosta do Natal, ele só quer saber de trabalho. E ele acha o Natal uma palhaçada, o momento que as pessoas, sabe, param de trabalhar e etc, etc. Enfim, é um velho insuportável que vai ao longo da leitura, né, ao longo da história, que vai receber uma visita, assim, um tanto quanto inesperada de alguns fantasmas. Então ele vai receber ali a visita dos fantasmas do Natal, que é a visita do fantasma, né, o espírito do Natal do presente, do passado e do futuro. Então quando ele tem essa visita desses espíritos, ele vai passar a ter uma visão diferente do Natal, dessa época do ano em que as pessoas se reúnem, em que as pessoas compartilham momentos umas com as outras, né? Enfim, é um livro fofo, com uma mensagem igualmente fofa. E sério, gente, pra quem tem medo de clássico, esse aqui é um clássico que você vai ler e nem vai sentir, juro. Um outro clássico que pra mim foi muito tranquilo também de ler e que tem adaptação para o cinema é O Grande Gatsby. Esse livro é do autor F. Scott Fitzgerald e é um clássico da década de 20 e vai contar pra gente uma história de amor, de certa forma. É um livro curto, olha, ele não é grosso e a narrativa é bem tranquila também, então você, assim, lê super rápido. Se eu não estou enganada, esse livro aqui é a grande obra do Fitzgerald, é o livro que consagrou ele, que deixou ele, né, tão famoso quanto ele é hoje, mas é um livro que é uma história de amor que vai contar, vai ser narrada, na verdade, pelo Nick. O Nick Carraway, ele tá investindo, né, na profissão de, tipo, lobista de Wall Street, no mundo das ações e tal, e ele tá se mudando pra um bairro ali de Nova York pra tentar essa nova carreira. Quando ele se muda pra essa nova casa dele, que é uma casa pequena, simples e tal, ele percebe que ele tem um vizinho que é um tanto quanto misterioso, que se chama Jay Gatsby e que dá muitas festas. Então ele dá aquelas festas super badaladas da década de 20 e ele recebe um convite para ir para uma festa do Jay Gatsby. E ele vai para se aproximar do seu vizinho e é assim que eles começam, né, a se entrosar. Porém, o Nick Carraway vai descobrir que a prima dele, a Daisy, tem contato ali com a sociedade da região e mais que isso, a Daisy foi o grande amor da vida do Gatsby, ela é o grande amor da vida dele, eles tiveram um passado muito bonito e triste, né, que enfim, não deu certo ali, né, o relacionamento deles, mas é por isso então, né, quando descobre isso que o Jay Gatsby vai continuar mantendo amizade com o Nick, vai, sabe, tentando se aproximar da Daisy também. Ou seja, é uma história de amor narrada por um personagem que não é um dos interesses amorosos da história. E é muito legal porque mostra pra gente um pouco sobre essa... como era na época, sabe? Essa sociedade, como era na época... Não digo nem tanto assim com relação à vestimenta, a descrições, porque o autor não se prende muito a descrições, mas como era a sociedade, como eles funcionavam, sabe? Como funcionavam as relações entre as pessoas, como funcionava também a própria relação da questão da Bolsa de Valores, que na época, né, 1925, foi antes da queda da Bolsa, que foi em 29, então a gente tem ali, né, essa sociedade de homens que eram considerados, né, o que ficou conhecido como os self-made men, que eram os homens, né, que saíam da pobreza e fizeram carreira, se tornaram realmente homens importantes, né, principalmente no mercado, né, de bolsa, né, bolsas de, enfim, né, no mercado financeiro. Enfim, é um livro que vai focar no romance, que tem ali a sua grande história de amor, né, que é o foco da história, mas que também vai ter ali pinceladas de outros acontecimentos de uma época que a gente não viveu, que a gente não teve conhecimento e tem filme, várias adaptações na verdade, a mais recente foi essa aqui que é da capa do meu livro, em que o DiCaprio foi o Jay Gatsby e o filme é absolutamente fiel ao livro, então vale aí pra você ler e depois assistir ao filme, porque também vale muito a pena, o filme é igualmente incrível. Agora, minhas próximas duas indicações de livros são de uns livros, assim, com uma carga um pouco mais densa, eu diria. Talvez eu não indique esse livro aqui pra todo tipo de leitor, mas
Se você é um leitor que gosta desse tipo de livro que eu vou indicar aqui, vale muito a pena porque são livros com narrativas igualmente tranquilas de se ler. Bom, vamos lá. O primeiro livro mais pesado aí que eu quero indicar pra vocês é o A Cor Púrpura, da Alice Walker. Esse livro aqui eu ouso dizer, inclusive, que pode, assim, gerar gatilho em alguns assuntos específicos, como abuso sexual, abuso psicológico, porque tudo isso essa protagonista vai sofrer. Então, se você é sensível a esses temas, não sei se eu indico pra você, mas é um livro, assim, muito pesado, porém muito bonito, que também tem adaptação, que eu ainda não assisti, mas dizem que é igualmente linda, assim. Vamos lá, então. Esse livro conta pra gente a história da Sally. Na verdade, a própria Sally conta a própria história, só que na verdade são cartas que ela tá escrevendo pra Deus sobre o que ela tá passando na vida dela. E, gente, assim, são cartas muito, assim, íntimas e pessoais, e ela realmente colocando o coração dela pra fora sobre aquilo que ela tá vivendo. E é muito bonito. Ao mesmo tempo que muito triste, porque esse livro, se eu não me engano, se passa na década de 40, no sul dos Estados Unidos. A Sally é uma mulher negra que não teve instrução, vem de uma família muito pobre, onde ela era abusada pelo próprio pai, e que ela tem ali como sua melhor amiga sua irmã, e em algum momento elas vão ser separadas por causa desse pai, e toda a vida da Sally é uma tristeza, assim, que chega a deixar a gente sem palavras, mas é um livro tão bonito, uma história tão tocante e bonita, assim, que traz no final da história uma reviravolta também igualmente incrível. E é uma história realmente de uma lutadora, de uma sobrevivente, sabe? Que não somente sofreu em uma sociedade patriarcal em que ela era submissa ao pai, depois teve que ser submissa ao marido, e abaixar a cabeça e ser, né, aceitar ser abusada, aceitar ser tratada como escrava, aceitar ter seus filhos tirados de si própria e mandados sei lá pra onde. Enfim, né, é uma história de uma sobrevivente de fato que além de ser uma mulher, né, debaixo ali do patriarcado, ainda é negra em uma sociedade ali do sul dos Estados Unidos absolutamente racista. Então, assim, é um livro realmente pesado, uma história realmente, assim, não é tranquila de se ler, você lê em vários momentos com um nó na garganta, mas é uma história muito bonita. E como eu falei, tem filme também. E a narrativa é em formato de carta. E a gente tem facilitadores aqui dessa narrativa, porque ela é em formato de cartas. E além disso, a gente tem a Sally escrevendo suas próprias cartas. E ela é uma semi-analfabeta, ela não teve instrução, ela mal sabe escrever, ela realmente tem uma linguagem bastante pobre. E isso é muito visível em todas as cartas que ela escreve. Então, assim, acho que de certa forma serviu muito pra gente se aproximar da Sally e, sabe, ter esse sentimento de que ela tá aqui perto da gente, a gente como a gente. Gente, é um livro muito bonito e tranquilo de ler também. Você vai, assim, devorar porque a história te suga e também porque a narrativa é muito tranquila, mas você vai, assim, sofrer lendo esse livro, é o que eu tenho pra te dizer. Minha última indicação pra vocês é de um livro que virou meu queridinho e é de um gênero diferente desse aqui, que é um thriller, que é O Perfume, de Patrick Süskind. Eu vou deixar linkado aqui embaixo o livro, né, pra compra, e também vou deixar a capa aqui porque, de novo, ele está difícil de pegar aqui no jeito que eu arrumo meus livros. Então, gente, o Patrick Süskind, ele é alemão, mas a história do Perfume se passa na Paris do século XIX, se eu não me engano, em que, assim, boa parte da sociedade, maior parte da sociedade vive na pobreza, na miséria. Assim, uma pobreza absurda, absurda, absurda. E, né, a alta sociedade lá, a nata da sociedade, vive com tudo do bom e do melhor, que é a aristocracia, tudo que a gente já sabe. Temos, então, nessa massa de pessoas pobres, uma mulher que dá luz a um bebê e ela abandona o seu bebê. Basicamente isso. Esse bebê vai se tornar o personagem principal do livro, que tem uma característica muito única. Ele tem um olfato apuradíssimo. Ele consegue distinguir cheiros de várias coisas, de tudo. E ele tem essa ânsia, assim, essa urgência em sentir todos os cheiros possíveis. Então tudo que ele consegue, tudo que ele pega, ele tá cheirando. Ele conhece o cheiro de tudo. Sério, se ele cheira um negócio aqui hoje, ele já consegue identificar essa essência em qualquer outro lugar que ele vá depois. E esse é um garoto que literalmente vive na margem da sociedade, vive em abrigos e orfanatos e etc. E ao longo de toda a sua vida, né, enquanto ele tá ali sobrevivendo em meio à pobreza,
da Paris do século XIX, ele começa a nutrir a urgência de ter ali, né, de criar a essência perfeita, o perfume perfeito. Ele começa a trabalhar então para um perfumista, né, ele consegue misturar ali, fazer as misturas das essências e fazer os melhores perfumes, que faz com que o cara fique super rico assim, e seja super bem resolvido, né, na verdade, o dono da loja de perfumaria, né, porque ele na verdade ali é a mão de obra que tá fazendo os melhores perfumes, porque ele quer conhecer todas as essências, ele quer saber como que se mistura para criar os melhores perfumes, então ele se dedica muito a esse trabalho, o que resulta em perfumes realmente ótimos que fazem com que o dono da perfumaria prospere muito. Só que ele tem essa ânsia dele de criar o perfume perfeito e ele nunca encontra a essência perfeita, ele tá naquela de, sabe, aprender sobre as essências, de aprender como se mistura, como se destila, como se faz, enfim. Ele tá nessa ânsia de descobrir isso e ele acaba descobrindo a forma de fazer os melhores perfumes e é de uma forma muito macabra, porque ele extrai perfumes, né, a essência das belas mulheres. É assim que ele consegue criar os melhores perfumes da vida dele, as melhores essências, as essências mais maravilhosas. E assim, o suprassumo da essência é a de uma jovem em específico, que ele sente o cheiro dela de longe e ele começa a caçar essa jovem e, enfim, né, a história se dá mostrando esse rapaz, né, cometendo alguns assassinatos aí ao longo da sua vida em busca da essência perfeita. E o fim do livro, gente, assim, é uma coisa que, assim, é surreal. E esse livro tem, inclusive, um filme, né, uma adaptação que é absolutamente fiel ao livro, absolutamente fiel, gente, é muito fiel. Inclusive essa cena que eu tô falando do final, que é surreal e quem já leu vai entender do que eu tô falando, é uma cena muito surreal. E o mais louco é que enquanto eu lia, sem ter assistido ao filme, eu imaginava uma cena de cima em que a câmera estivesse subindo e mostrando tudo que estava acontecendo. E foi exatamente assim que foi feito no filme, que eu achei muito legal. Como eu falei, essa é uma indicação um pouco mais, né, complicadinha ali, mais densa, porque tá falando de assassinato, mas é um livro incrível, com uma narrativa também bem tranquila, e é um livro curto também, você lê bem rapidinho. Então essas são as minhas 5 dicas pra você que quer começar a ler clássicos, mas tá empacado, não consegue pegar nenhum pra ler, tem medo de, sabe, mergulhar nesses aclamados livros aí da literatura, mas são indicações incríveis que eu tenho pra vocês. Eu tenho certeza que se você pegar um desses livros pra ler, você vai conseguir ler bem tranquilamente, e eu quero saber se você já leu algum desses livros, se você ficou com vontade de ler algum desses, se já vai escolher um desses pra tirar aí esse seu medo de clássicos. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas minhas indicações, o que você achou do vídeo. E é isso então que eu tinha pra vocês hoje. Eu vou ficando por aqui, mas a gente se encontra de novo no próximo vídeo. Um beijo enorme e até mais. Tchau, tchau!